Então, boa noite. Esse é o nosso primeiro encontro online, né, da disciplina de Finanças e Orçamento Público. Eu sou a professora doutora Kessiane. Então, caso você ainda não tenha visto todo o material da semana de estudos, da primeira semana de estudos, né, eu sugiro que assista ali o vídeo de orientações da disciplina, tá? Porque essa disciplina tem um formato diferenciado em relação ao nosso formato tradicional, com disciplinas que a gente está acostumado com atividade prática, ATP, as atividades de estudo, e lá eu expliquei um pouquinho melhor como que vai ser o formato, tá? Então, aqui eu vou compartilhar o nosso material da aula de hoje. Só um momentinho. Fique à vontade para colocar as dúvidas aqui no chat, tá? Então, vamos falar um pouquinho, né, da nossa disciplina, do conceito inicial ali de finanças públicas, principalmente, né, que envolve ali as nossas 2 primeiras semanas de estudos. Então, as finanças públicas, né, ela tem um objetivo, né, que é maximizar as finanças em si, na verdade, né? Quando a gente fala não só de finanças públicas, mas a gente fala de finanças no sentido geral, tanto no âmbito privado como no âmbito público, né? Ela tem o objetivo principal de quê? De maximizar os recursos daquela organização, né? Então, quando a gente está falando de empresa, funciona da mesma forma, assim como quando a gente estiver falando de instituições públicas, é maximizar os recursos, né, dessa organização. Então, todos os recursos que ingressam nessa organização, ali o gestor, né, financeiro, a gestão financeira é voltada para maximizar isso, aproveitar ao máximo esses recursos e evitar desperdício, certo? Então, no caso das finanças públicas, ali o Estado ele se envolve, né, para promover o bem-estar social. Então, além de maximizar no sentido de, né, de dinheiro mesmo, da questão financeira, a gente sabe que a questão financeira ela impacta também no âmbito social, né? Então, um investimento que o governo faz no âmbito social, isso traz benefícios econômicos, né, para uma região, para um país, certo? Então, o Estado, né, para prover o bem-estar social, ele realiza gastos públicos que são custeados pelo quê? Pelas receitas públicas. E essa atividade financeira de receitas e despesas, né, gera um impacto na economia. E a administração dos recursos públicos é norteada por funções, né? Funções do Estado que eu vou apresentar daqui a pouco também no próximo slide. Mas assim, o que a gente pode fazer? A gente pode concluir que essa expressão, né, finanças públicas, ela é designada, né, perdão, designa a área que analisa a obtenção, né, de gestão e administração dos recursos, né, dos recursos, dos fundos, né, que o governo, o Estado ali, né, conseguem implantar, incluir, né, e né, com base nessa relação que se revela, que relação, na verdade, né, que relação é essa? A relação dos gastos públicos, né, com as receitas. Então, tem que ter um equilíbrio entre os gastos públicos e a receita dos impostos. Mais para frente, a gente vai ver que não é bem assim, não é assim que funciona sempre, tá? Mas é importante que se busque esse equilíbrio, essa relação. Mas aí, com base nessa relação, que se revela a estabilidade econômica, né? Estabilidade, o equilíbrio, né, das entes ali estatais, né? Sendo o próprio governo responsável pelas finanças ali resultantes da variação das despesas públicas e dos impostos em si, né? Então, as funções, né? Tem as funções que envolvem, né, as finanças públicas. Então, a gente tem as funções alocativas, né? Deixa eu passar aqui o slide. Então, lá no material de vocês, lá vocês já viram que a gente tem 3 funções, tá?
que envolve as finanças e orçamento público. Então, a primeira função é a função alocativa, tá? Que ali o Estado, ele de alguma forma, ele interfere no funcionamento do sistema econômico, tá? Então, esses sistemas econômicos são aquelas relações de geração de renda, de consumo, né, de trabalho, né, que envolvem as empresas, consumidores, né? Acho que lá em cenários, a disciplina de cenários econômicos, né, no ano passado, vocês devem ter tido contato, né, com as relações econômicas, os agentes econômicos. Aí vocês viram lá, né, essa relação de consumo e trabalho, de empresas, consumidores, terras, trabalho, né? Então, a gente está falando disso. Então, ou seja, tudo aquilo que é necessário para a produção de bens e serviços, o Estado pode alterar o funcionamento desse sistema para prover à sociedade um determinado bem, né, ou serviço que a população precisa. Então, podendo ser a construção de um imóvel, a criação de uma empresa para atender uma necessidade. Então, a gente tem aí exemplos como Correios, né? A gente tem Banco do Brasil, são empresas criadas pelo governo para poder atender. Por que o Banco do Brasil, por exemplo, tem Banco do Brasil em qualquer cidadezinha, né? Qualquer cidadezinha do interior tem Banco do Brasil. Porque sabe a importância de se ter uma agência bancária em qualquer lugar. Né? E nem sempre, vamos dizer, o setor privado ele tem interesse de atender, né, certa região. Às vezes ele vê que não é rentável, não dá para viabilizar montar uma agência bancária numa cidadezinha com 5 mil habitantes. Mas se chega lá, tem um Banco do Brasil, né? Então, em plena pandemia, né, o que o Estado ele vem intervir aí nessa função alocativa? Construir hospitais de campanha. Tá? E tudo isso demanda o quê? Tudo isso demanda recursos. Tudo isso precisa de um planejamento. Tá? Então, essa se enquadra, né? Então, tudo isso que eu falei se enquadra na função o quê? Na função alocativa. Tá? Tem essa ideia. Tudo certo por aí? Tranquilinho? Então, tá bom. E aí, a gente vai para outra função, que é a função distributiva. Tá? O Estado, ele interfere no funcionamento da economia, neste caso, tá? Voltada para a distribuição, né? Como o próprio nome já diz, mas para a distribuição de renda. Então, como que ele faz isso? Por meio da tributação, né? Aplicando mais impostos de quem recebe mais, tá? A gente tem aí o exemplo do imposto de renda, ele é claro, ele se enquadra perfeitamente nessa função distributiva, né? Então, aí ele arrecada de quem recebe mais e utiliza desses recursos, né, por programas de transferência de renda. Então, a gente tem aí o auxílio emergencial Bolsa Família, que está mudando, né, agora o nome também é outra. Então, é a forma pela qual o governo busca, né, essa redução das desigualdades de renda, né, entre ali as diferentes camadas sociais do município, de um estado, de um país em si, tá? Então, essa é a função distributiva, ok? E quando a gente fala de função estabilizadora, aí para realizar, né, ela serve para realizar o controle do ciclo econômico. Então, aí o governo, o Estado em si, ele intervém em momentos de crise. Então, por exemplo, ele aumenta a inflação, né? Também interfere no mercado na questão do desemprego, pode reduzir impostos. Então, ele vai atuar ali em políticas, principalmente políticas fiscais, tá? Ou monetárias. Então, quando eu trabalhei em instituição financeira, a gente tinha muito contato com esse tipo de política monetária. Então, eu presenciei em vários momentos essa atuação do governo, tá? Então, por exemplo, uma das atuações do governo, tem várias, né? Se vocês, deixa eu ver se vocês tiveram, eu acho que vocês tiveram, né? Deixa eu perguntar aqui. Tiveram a disciplina de mercado financeiro já? Acho que é no primeiro ano, né? Que vocês têm. Mercado financeiro, acho que é uma disciplina comum de vocês. Deixa eu olhar aqui na grade. Teve, né? Então,
Mas vamos ver, talvez eu retomando aqui você lembre, né? Lá no mercado financeiro tem lá o Sistema Financeiro Nacional, aí tem o Conselho Monetário Nacional, né? O CMN lá, e o Conselho Monetário Nacional é quem dita as regras para as entidades lá supervisoras, que envolve banco, né, o Banco Central do Brasil, o CVM e tal. Então, onde eu quero chegar? Aí o Banco Central, né, é o banco dos bancos, e o Banco Central é quem supervisiona né, as instituições financeiras e tudo mais. Então, um dos mecanismos que o governo tem, tá, de buscar essa função estabilizadora é junto ao Conselho Monetário Nacional, tá, que vai ali destinar ali, né, regras, normas, diretrizes para as entidades supervisoras, por exemplo, o Banco Central, né, para que as outras instituições cumpram. Então, quando o governo ele quer, por exemplo, conter a inflação, né, quando ele quer conter o consumo para reduzir a inflação, né, porque a gente sabe que a inflação, um dos motivos da inflação, tá, de existir a inflação, é quando o consumo está em alta de produtos ali ou de serviços que estão em falta. Então, há um aumento generalizado dos preços, ok? Porque há mais demanda do que oferta, tá? E aí, o governo, para poder conter a inflação, esse é um dos mecanismos, tá? Ele pode, por exemplo, retirar moeda de circulação, retirar dinheiro de circulação, tá? Restringir mais a circulação de moeda. Então, o que ele faz, um dos mecanismos? É o depósito compulsório, aumentar o percentual do depósito compulsório. Deixa eu abrir aqui, que às vezes a conexão fica ruim quando eu abro a câmera, mas também fica falando assim. Então, quando ele exige dos bancos, porque o Banco Central, ele exige dos bancos, tá? Sempre ele vai exigir um percentual dos bancos de depósito compulsório. O que é isso, né? Os bancos precisam deixar parte das suas reservas, dos depósitos que eles são captados à vista ali, tá? Precisam deixar guardados no Banco Central. 15, 20, 25%, dependendo do que for determinado justamente pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Então, ou seja, dos bilhões, dos milhões que os bancos arrecadam aí com seus depósitos à vista, o depósito que você faz ali no banco, você deixa em conta corrente ou você deixa em conta poupança, um percentual daquilo lá tem que ficar guardadinho no Banco Central, por dois motivos. Primeiro, para garantir uma certa margem de segurança de que se aquele banco passar por algum, né, aquela instituição financeira, que seja o Banco Itaú, o Banco Bradesco, Nubank, que seja, passar por algum momento de insolvência, né, parte dos recursos está lá salvo no Banco Central para depois, né, devolver isso para os correntistas e tudo mais. E outro motivo é justamente segurar um pouco do fluxo de moeda de dinheiro da economia, certo? Então, o que acontece? Volta e meia, se você fizer uma pesquisa aí no Google de notícias de recolhimento compulsório, notícias de depósito compulsório, você vai ver algumas notícias, né, passadas, obviamente, de mecanismos que o governo adotou nesse sentido. Então, certa vez eu presenciei a seguinte situação, né? Um cliente ele foi até a agência bancária e ele fez uma simulação de um financiamento de um automóvel comigo, e ele já tinha esse crédito pré-aprovado. Então, quando o cliente ele tem um crédito pré-aprovado na conta dele, que aparece no extrato ali, o banco já disponibilizou esse crédito, é só ele utilizar. Vamos dizer assim, esse pré-aprovado é que ele já passou por uma análise de crédito, ele já tem aqueles 20 mil reais, né, 30 mil reais aprovado pelo banco, facilitado, então é só contratar. Então, o cliente já tinha ali um valor aprovado, pré-aprovado, para ele fazer um financiamento, né, de um veículo, né, um financiamento automobilístico. E aí ele fez a simulação, fez todas ali as simulações, quantas vezes ficaria bom para ele, qual seria a taxa de juros, fez comigo tudo mais. Só que geralmente a gente fecha um contrato assim, até porque às vezes o cliente ainda está escolhendo o carro,
né, verificando as possibilidades, se planejando. Então, geralmente a pessoa faz uma simulação e depois ela decide se vai comprar o veículo ou não. Então, ele fez uma simulação comigo, eu imprimi a simulação, passei para ele, e passado alguns dias, ele retornou até a agência. No que ele retornou até a agência, eu fui verificar tudo mais, ele tinha decidido comprar um veículo e fui verificar. Quando eu percebi que não tinha mais disponível o crédito pré-aprovado para ele. Então, isso pode acontecer por duas situações. Ou por conta, né? A causa pode ser por conta do próprio cliente, às vezes naquele período ter sido negativado, né? Ocorreu algum tipo de inadimplência da parte dele, ou na própria instituição financeira, ou em lojas, alguma coisa do tipo. E aí ele ficou negativado, aí automaticamente o banco já corta o crédito, né? Já bloqueia o crédito ali. Ou algum mecanismo do próprio banco, da própria instituição financeira ali, que naquele momento não tinha recurso suficiente para disponibilizar aquele crédito para aquele cliente. E foi o que aconteceu nessa essa segunda opção aí, né? Que esse segundo cenário aí que eu mencionei. Por quê? Naquela semana, o governo, né, via ali Conselho Monetário Nacional e Banco Central, tinha exigido que os bancos, né, deixassem 5% a mais de depósito compulsório, de recolhimento compulsório no Banco Central. Então, na época, eu acho que o percentual era 17 e tinha aumentado para 22, alguma coisa assim. E nisso, 5% de bilhões, de milhões que os bancos, né, ali possuem de movimentação, né, faz uma diferença. E o que o banco faz? O que a instituição financeira faz? Ela começa a apertar o cinto e começa a restringir o crédito, tá? E nesse restringir o crédito, as pessoas utilizam menos o crédito, tá? Porque elas não vão ter, o acesso ao crédito vai ser mais difícil a pessoa financiar um imóvel, vai ser mais difícil de uma pessoa comprar um carro, vai ser mais difícil uma pessoa ir nas lojas e comprar uma geladeira, um fogão, roupa, calçado. Então, essa restrição ao crédito, essa medida restritiva, tá, ao crédito, é uma função estabilizadora, para justamente reduzir, né, ali a possibilidade de ter uma inflação mais alta, tá? Então, as pessoas vão passar a comprar menos. Então, de repente, os preços dos veículos estão aumentando muito, né? Porque muitas pessoas estão procurando comprar veículos naquele momento ali na economia. E aí, quando os preços dos veículos começam a aumentar, o governo olha para isso e fala, opa, peraí, vamos dar uma cortada nisso. E uma das maneiras é cortar o crédito. Aí as pessoas vão comprar menos veículos, porque elas vão ter, né, um acesso mais restritivo ao crédito, ou o crédito vai ficar mais caro, e aí as pessoas vão pensar, não, agora ficou mais caro, ou agora eu não consegui o crédito junto ao banco, eu não vou comprar meu carro. E assim que funciona, tá bom? Tranquilo aqui até então? Ah, então tá bom. Então fechamos aqui as funções, né, que são as principais funções das finanças públicas, tá? Então, a gente tem a função alocativa, distributiva e estabilizadora. Então, o governo, ele utiliza o Estado, ele utiliza essas funções, tá? Para, de alguma maneira, trabalhar melhor os seus recursos, certo? E aí, a gente tem as receitas públicas, tá? Porque a gente trabalha nas finanças públicas, a gente trabalha com receitas, né, despesas, e a gente vai ver ainda dívida pública. É um pouquinho, vamos dizer assim, diferente quando a gente fala do setor privado, porque ainda no setor privado a gente trabalha com custos, né? Então, quando a gente está falando de finanças públicas, o custo ele já não entra necessariamente nesse ponto aqui, certo? Então, a gente tem né, como receita pública, as receitas que são impositivas, né? Ou às vezes você vai encontrar na literatura derivadas, esse termo derivadas, apesar de não ser muito comum ser utilizado, mas você pode encontrar, né? No nosso material eu não vi ainda esse termo, tá? Mas são obtidas pelo poder público por meio da soberania, né? Soberania estatal mesmo, tá? Que pode ocorrer de forma constitucional ou legal, e por isso são impostas, por isso do nome, impositiva, certo? Então, são impostas pelo governo. Então, como exemplo, a gente tem, né, as receitas
tributárias, tá? Então, os tributos, os impostos, por isso de, impositiva, tá? E contribuições especiais. Então, essas receitas, tá? Elas têm essa classificação de impositivo porque a maioria delas, né? Na maioria não, todas elas são oriundas de tributos, de contribuições sociais, de contribuições, né? Na verdade, contribuições especiais e de impostos, tá? Aí a gente tem as receitas não impositivas, ou você pode encontrar, às vezes, esse termo, eu falo porque esse pode até para concurso, né? Para concurso público aí, o termo originárias. Então, elas vão decorrer ali da exploração das atividades econômicas pela administração pública. Então, a administração pública ela não tem receita apenas, ela não obtém receita apenas de tributos, tá? Apenas de impostos ali. Então, a administração pública ela tem outras formas de obter receitas, né? E essas receitas decorrem de atividades econômicas mesmo, tá? Então, a partir do momento que o Banco do Brasil tem lucro, a partir do momento que o Correio também tem lucro, tá? A partir do momento que o governo emite títulos públicos para captar recursos, tá? É uma forma dele obter receita, então o governo ele emite títulos, volte e meia a gente está falando de títulos do Tesouro, né? Títulos da União, nananã. Então é o governo emitindo títulos, tá? Para investidores comprar esses títulos. Aí o governo utiliza esses recursos para, né, suprir os seus gastos públicos e vai pagando aí um juro para esse investidor. Tá? Então, por isso que a gente vê títulos públicos. Se você entrar no site do Tesouro Nacional lá, você vai ver a emissão de títulos públicos. Tem títulos públicos que remuneram o quê? Taxa Selic. Tem títulos públicos que remuneram 3% ao ano, mais o IPCA, por exemplo, que é o nosso índice inflacionário que a gente tem, o principal. Então, há duas formas do governo obter essas receitas, tá? Do Estado obter essas receitas, impositiva e não impositiva. Então, resultam, né, essas outras receitas, que são as não impositivas, então elas resultam de rendas de patrimônio imobiliário, pode ser até aluguel também, deixa eu ver, de prestação de serviços, né, que eu comentei, Correios, que é um exemplo, de vendas de produtos industriais ou agropecuários, além dos títulos que eu também já comentei, tá? Empréstimos também entram em não impositivo. Se o Estado ele busca empréstimo também, esse dinheiro que ingressa para subsidiar os gastos públicos, ele também entra nessas receitas não impositivas. Tranquilo aqui também? Tá claro para você o que é receita? Tranquilo, né? E aí a gente tem as despesas, né? As despesas públicas, que é a aplicação do dinheiro já arrecadado por meio de impostos de outras fontes, que são impositivas ou não impositivas, né? Para custear os serviços públicos, que são ali prestados a quem? A sociedade, né? Ou para a realização de algum tipo de investimento, né? Então, a gente geralmente né, vai designar ali como despesa pública, né, aquela soma dos gastos da administração pública para atender as necessidades o quê? Coletivas, né? Toda uma sociedade, tanto econômica quanto social. Então, para cumprir as responsabilidades ali, que são institucionais, né? Então, esses gastos, essas despesas públicas para manter a saúde, para manter a educação, né, para manter a segurança. Então, essas despesas, elas ali devem ser, né, realizadas pelas autoridades competentes, né, que vão ser o quê? Previamente autorizadas pelo Poder Legislativo. Aí, por isso que a gente vai ver as leis, né, LOA, a LRF, a LDO, porque aí por isso que precisa ter o planejamento todo ali que parte da questão do orçamento, né? Do que a gente vai ver daqui a pouco também, né? Acho que nas próximas 2 aulas ali, a questão do orçamento público. Então, partindo ali, né, autorizado pelo Poder Legislativo, né, para que o Estado controle bem as despesas públicas, né, as autoridades ali devem assegurar a arrecadação de impostos, certo? Então, o orçamento ele tem que partir do que se
projeta de receitas, e principalmente da arrecadação dos impostos, que são pagos ali, né, pelos cidadãos, pelas empresas, né, que compõem a sociedade em si. Então, as despesas públicas também têm um potencial de estimular o consumo. Lá em 2008 ainda, né, quando tinha aquela perspectiva de uma crise econômica terrível por conta lá da crise do subprime, lá nos Estados Unidos e tudo mais, aí que uma das políticas que o governo adotou foi retirar o IPI, né, retirar o imposto ali do IPI dos produtos, né, industrializados, e obviamente isso aumentou muito a compra de veículos novos, né, nas lojas, assim, não novos, não eram nem os usados, eram os novos, porque com a redução do IPI, que é um imposto, assim, pesadinho, barateou os veículos na época, as pessoas compraram carro, assim, adoidado, né, eu lembro que as notícias eram do tipo, das pessoas tinham que esperar um mês, 20 dias para chegar o veículo. Não tinha veículo, sabe, no estoque. Não tinha veículo à pronta entrega, de tanto que eles estavam produzindo. Então, isso é um dos mecanismos que o governo utilizou para amenizar a crise que vinha lá dos Estados Unidos, tá? E incentivar o consumo aqui no Brasil, tá bom? E aí, né, o que significa, né, executar essa despesa pública, né? Significa realizar as despesas previstas de acordo com o orçamento público, que eu já mencionei, né? E aí você tem que seguir 3 estágios, né? Aí a gente tem a lei, eu esqueci de colocar aqui do ladinho, mas é a lei, vou escrever aqui, a lei 4.320/64, que é a lei do empenho, liquidação e pagamento, tá? Então, o empenho é ali a primeira etapa, né, que se tem de despesa pública, que é quando, deixa eu circular aqui, o empenho, que é quando o governo, né, reserva o dinheiro que será pago para, né, será pago quando esse bem for entregue, né? O governo fechou um contrato ali e aí já fez a encomenda, porque quando há o empenho se trava os recursos e não pode destinar ele para nenhuma outra coisa. E o fato desse recurso ficar ali parado, travado, tá? Faz com que outras políticas públicas ou outros gastos públicos, né, que possa melhorar a saúde, a educação, a segurança ali, sejam, né, utilizados. Isso ajuda o governo a organizar os gastos pelas diferentes áreas do governo, evitando que se gaste mais do que foi planejado. Por isso que esse valor já é bloqueado aí, tá? É empenhado, que a gente diz. Já a liquidação, tá? A liquidação é quando ali se verifica que o governo recebeu aquilo que comprou, tá? Ele recebeu, ou seja, quando se confere que o bem ali foi entregue corretamente, né? Ou que a etapa da obra foi concluída. Aí se liquida o contrato, tá? E aí vem, na sequência, o pagamento. Tá? Então, por fim, quando tu tá certinho ali, as fases anteriores elas foram atendidas da liquidação, do empenho, né? O governo pode fazer o pagamento, repassando o valor ali ao vendedor, ao prestador de serviço, né? Às vezes uma concessionária, uma construtora, uma indústria, então ele pode fazer esse pagamento, tá? Entendido até aqui também essas fases aqui da execução da despesa pública? Então, obrigada, né? Gostaria de ver se tem alguma dúvida por aqui, se tem mais algum tipo de observação para fazer. Deixa eu abrir aqui a câmera. Tranquilo? Ah, sim, vamos surgindo. E aí, estou à disposição lá no Fale, tá? Não esqueça de enviar mensagem lá no Fale com a gente. É importante que vocês enviem mensagem lá no Fale com a gente, que muitas vezes a gente já sabe, né, onde está pegando ali.
Às vezes tem um gap no material, no conteúdo que está faltando, que está gerando dúvidas, às vezes é uma lei que você não está conseguindo entender, algo do tipo, manda no Fale que eu posso providenciar material complementar, eu posso levar o tema como pauta para o próximo encontro, tá bom? E é isso. Mais estou à disposição. Tudo certo? Obrigada, então. Tchau, tchau. Boa noite, bons estudos. Tchau. Obrigada pela participação.